Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos sermos abençoados pela palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais uma manhã que se inicia, por mais um dia em que o Senhor nos permite viver, andar, ir trabalhar, por podermos, ó Senhor Deus, estarmos vivos e sonhar, ó Deus, e conquistar. Obrigado, ó Deus querido, pela bênção da vida. Apresentamos ao Senhor aqueles que vão trabalhar ainda, aqueles que já estão trabalhando, que o Senhor possa cuidar, ajudar e sustentar. Abençoe, Senhor, a classe estudantil, aquelas pessoas que vão estudar, que o Senhor Deus possa abençoar no aprendizado, aqueles que vão, Senhor, lecionar, os professores, que o Senhor também possa os abençoar. Abençoe, Senhor, a classe das pessoas que mexem na área da saúde, as pessoas que trabalham na segurança, os policiais, ó Deus, civis, militares, que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los também. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nas rodovias, os caminhoneiros, as pessoas que trabalham com transporte. Abençoe aqueles que estão no campo, na cidade. Cuida, zele, transforme, ajude e sustente. Senhor, as nossas vidas estão nas tuas mãos, faça dela o teu querer, nos ensina o teu caminho, cumpra em nós a tua vontade, tudo está nas tuas mãos, Senhor, e nós confiamos no Senhor. Fale conosco agora através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21 a seguir. Diz o texto sagrado: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E aos seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós estamos ainda trabalhando acerca dos milagres de Jesus, que nos apresenta a autoridade, a benevolência, o amor, todas estas ações que Jesus faz nos seus milagres é para evidenciar alguma coisa para nós. E hoje nós temos esta mulher cananeia, onde o seu nome não é citado, mas é uma história que realmente nos transforma e nos enche de esperança quando pensamos no que ela fez. Jesus, ele recebe esta mulher de uma forma inusitada, falando para ela algumas palavras muito fortes, onde ele diz lá no versículo de número
26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ou seja, não é bom pegar os pães da alimentação dos filhos e jogar a cachorros. Jesus estava dizendo que esta mulher estava em uma categoria inferior das demais. Logicamente, nós vemos aqui Jesus provando a fé dela. Jesus de nenhuma forma estava sendo mal educado ou mal intencionado. Jesus estava a observar o comportamento que ela iria ter, e ela teve um comportamento de humildade diante de Jesus, mesmo sofrendo esta resposta inesperada. Veja que ela clama no versículo de número 22, Senhor, depois filho de Davi, e ela pede misericórdia, e ela então anuncia o estado em que a sua filha está. Ela tem em Jesus uma confiança ao chamá-lo de Senhor, de filho de Davi, e o ter misericórdia. Jesus, ele vai dizer no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, ou seja, ela pede que o Senhor Jesus venha ajudar a filha dela, que estava miseravelmente endemoniada, chamando ele de Senhor, de filho de Davi, e por ter misericórdia, mas ele não responde nada a ela. E diz o texto que os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E no versículo 24, Jesus disse, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 25, ela consegue chegar até Jesus, e ela se prostra em adoração, e ela pede então: socorre-me. Versículo 26 é o momento da frase forte de Jesus. No versículo 25 é a resposta dela, que é uma resposta cheia de sabedoria. Ela vai dizer assim, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: eu não preciso de um pão, eu só preciso de uma migalha. Eu não preciso de algo grande, eu só preciso de algo pequeno. O que o Senhor tem para mim, ainda que seja insignificante como uma migalha, pode me ajudar nas minhas questões e na questão da minha filha. O versículo 28, Jesus então lhe vai dizer: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Veja que esta mulher, ela é da região de Tiro e de Sidom, mas ela tem uma fé grande. Embora a sua característica não seja israelita, ela tem uma fé gigante. Concluímos aqui então que é como aquele centurião de Cafarnaum, uma fé extraordinária, uma fé potente, uma fé que avança. E ele diz então: seja isso feito para contigo como tu desejas. E o que ela desejava? Ela desejava que a sua filha ficasse livre do espírito imundo, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Por isso que ele é um texto que nos traz essa reflexão, o que aconteceu ali e como que mudou a história de repente. Porque do versículo 21 até o versículo 24, o Senhor Jesus está meio que desprezando ela, deixando ela de canto. Mas com apenas uma atitude do versículo 25 e 26, nós temos uma mudança na história. O Senhor Jesus atentando para ela e ela então recebendo o seu milagre. Nós vamos tirar aqui 3 lições práticas para as nossas vidas nesta manhã. A primeira lição que nós temos aqui é o conhecimento de Jesus. Esta mulher, ela tem um conhecimento de Jesus.
ela conhece o Senhor Jesus como Senhor, Filho de Davi e aquele que usa de misericórdia. Veja que o conhecimento dela acerca de Jesus é um conhecimento amplo. A palavra Senhor faz referência a mestre, alguém que é superior. Quando ela fala de filho de Davi, ela está reconhecendo a linhagem real de Jesus, que é o filho de Davi, igual outras ocasiões onde enfermos clamaram a ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava ali validando a genética, a familiaridade de Jesus, dele ser da casa de Davi. E ela entende que ele é alguém que tem misericórdia, por isso que ela pede: tem misericórdia de mim. Então ela consegue ver isso em Jesus, Senhor, Rei e misericordioso. Senhor, filho de Davi, que simboliza alguém real, e também é misericordioso. O conhecimento acerca de Jesus vai nos levar até ele para buscarmos algumas coisas, aquilo que nós necessitamos. Quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós vamos entender que Ele pode nos ajudar naquele momento. Veja que ela não tem nenhuma experiência particular com Ele, mas ela tem o conhecimento, e o conhecimento dela fez ela ir até Jesus, tendo Ele como Senhor, tendo Ele como um Rei, tendo Ele como alguém misericordioso. E de fato, ela encontrou um Senhor, alguém real e alguém que tinha misericórdia. Eu abro então este leque para falar para você e para mim nesta manhã, que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus nesta essência, naquilo que Ele é. Embora ela não estava ao lado de Jesus, mas ela tinha uma compreensão de quem ele era. E esta compreensão, ele deve se manter na nossa mente. O que o Senhor Jesus é para você? Porque o fato é que se nós temos o Senhor Jesus como socorro, como abrigo, nós vamos encontrar socorro e abrigo. Se nós temos o Senhor Jesus como alguém que está a aconselhar, alguém que está a guiar, nós vamos recorrer a Ele assim. Nós vamos agir dessa forma porque isso está no nosso subconsciente. Nós vamos até as pessoas porque as tais pessoas conseguem resolver as nossas dificuldades, as nossas dilemas, porque eles têm a formação naquela área, eles têm uma habilidade específica naquele lugar, e então eles conseguem resolver os nossos problemas. O fato é que se eu não conheço Jesus, então eu não sei do que Ele é capaz. Se esta mulher cananeia, ela não conhecesse Jesus como Senhor, como Filho de Davi, como alguém misericordioso, possivelmente ela não teria ido atrás de Jesus, porque o conhecimento dela não o levaria a ela a ver em Jesus esta possibilidade dele resolver o seu problema, ok? Que possamos então seguir o conselho do apóstolo Pedro, que diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai recorrer a Ele. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai pedir socorro a Ele. Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós encontramos aqui é a expressão dela adorar e pedir socorro. Socorro significa pedido de ajuda imediato. Socorro faz sentido a alguém que está em pleno desespero. Socorro é alguém que está aflito demais e não consegue resolver o problema. Socorro é alguém que não tem o controle nas mãos, mas o controle já saiu das mãos, já está em outras mãos e não tem nada para se fazer para resolver a questão. Alguém que pede socorro é alguém que está nessa situação. É frágil, sem força, sem perspectiva, sem saber o que se faz. É alguém que pede socorro. O que eu quero dizer com isso?
que ela pede socorro ao Senhor Jesus porque ela precisava de socorro. Ela clama ao Senhor Jesus neste ato de clamar, de pedir a Ele, e ela expressa com tanta veemência, dizendo: Senhor, socorre-me. E aqui eu quero fazer uma aplicação prática e também profética. Você pode pedir socorro ao Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. Você pode pedir socorro a Ele em todas as áreas. O Senhor Jesus está disponível para você, seja na área profissional, emocional, financeira, e parte de igreja, parte familiar, seja o que for, o Senhor Jesus sempre está disposto a te socorrer, a te ajudar, a te fortalecer, a te ensinar o caminho e a direção. É necessário então o pedido de socorro. É necessário então se aproximar de Jesus e dizer: socorre-me porque as coisas estão difíceis, ajuda-me porque as coisas não estão andando como eu queria, socorre-me. E nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que estende a mão e nos socorre. Uma das coisas que nós conseguimos evidenciar em todos os milagres de Jesus que são registrados é esse ato de socorrer. Muitos dos milagres que nós já estamos vendo durante estas 2 semanas, nós estamos a observar que o Senhor Jesus está pronto para socorrer. Ontem nós vimos o Pedro afundando na água e Jesus o socorrendo. Hoje nós estamos vendo a mulher cananeia em sofrimento e Jesus a socorrendo. Isso mostra para nós que Ele está pronto para socorrer, porque para isto Ele veio. Ele veio trazer alívio, Ele veio trazer restauração, Ele veio abrir os olhos dos cegos, Ele veio trazer livramento, proteção, amparo, anunciar o ano aceitável. Ele veio nos socorrer. E isto é muito maravilhoso porque você e eu, nós temos um Deus a quem pedir socorro. E não é alguém que está distante, mas é alguém que está perto, é alguém que está já junto conosco e Ele vai estar então nos ajudando e nos auxiliando. A terceira lição que nós encontramos aqui está no verso de número 28, versículo 28, que vai dizer: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde daquela hora sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. O Senhor Jesus, Ele mede a nossa fé. Os milagres de Jesus evidenciam isso, que Ele consegue medir a fé. E eu já disse isso e torno a repetir, que nós não conseguimos medir a fé de ninguém. Você não consegue ver o tamanho da minha fé, você não consegue medir e nem pesar, e nem eu consigo ver isso em ninguém, seja perto, seja longe, mas o Senhor Jesus consegue ver a nossa fé. E Ele consegue ver aí o termômetro da nossa fé, se a nossa fé está grande, está baixa, está mediana, e nós devemos correr em direção a este aumento da fé. E como que se cresce em fé? Se cresce em fé com conhecimento acerca de Jesus. Por que ela tem fé? Porque ela chama o Senhor de Senhor, ela chama Jesus de filho de Davi, ela chama o Senhor Jesus de alguém misericordioso. Ela já tem um conhecimento de Jesus e isso lhe dá então fé para agir desta forma. Ela conhece Jesus, embora não estava próximo, mas ela conhecia Jesus e sabia do que Ele poderia fazer por ela. Por isso que a fé dela foi permanente e foi grande, porque ela permaneceu e ela então recebeu de Jesus. E aqui eu aplico isto ao seu coração: faça a sua fé crescer. Mas se você estiver com a fé muito pequena, então faça como aquele pai fez ao Senhor Jesus. Então me ajuda na minha incredulidade. O Senhor Jesus, de maneira nenhuma, Ele vai te deixar ou te desamparar por causa da sua fé que é pequena.
Em nenhum momento as Escrituras nos apresentam assim. Nós vemos Jesus falando com os discípulos acerca da fé, chamando eles de alguém que tem fé pequena. Nós vemos Jesus chamando a atenção de Pedro, ontem nós vimos isso, e ele falando, por que você duvidou, homem de pequena fé? Em nenhum momento Jesus os abandona, mas Jesus está a nos ensinar e aumentar a nossa fé. Amém? E que a nossa fé então possa ser aumentada dia a dia, e isso se dá através do conhecimento do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa reflexão da Tua Palavra, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha estar conosco nas nossas atividades, abençoando, Senhor Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer, seja com os Teus filhos da vitória, da força, da graça, sustenta, ajuda, levanta, venha estar conosco, Pai, precisamos de Ti. Abençoe os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários, ajuda-os, fortalece-os, entra, Senhor Deus, nas áreas dos teus filhos familiar, espiritual e financeira, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, até o próximo vídeo, querendo Deus.